Olá! No dia 5 de outubro, a Constituição de 1988 completou 25 anos. A Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene com a presença da presidente Dilma Rousseff e de diversas autoridades. Na ocasião, foi entregue a medalha Assembleia Nacional Constituinte a parlamentares, colaboradores e jornalistas que participaram da elaboração da nova Carta. Aqui no Estúdio do Brasil em Debate, para conversar sobre os 25 anos da Constituição, eu recebo dois dos agraciados com essa medalha. O deputado constituinte Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e a jornalista Sônia Carneiro, que acompanhou os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte durante 1 ano e 8 meses pela Rádio Jornal do Brasil. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada pela presença dos senhores aqui no estúdio, parabéns pela medalha. E eu gostaria de iniciar a conversa perguntando a Sônia Carneiro qual é a principal lembrança em relação aos trabalhos da Constituinte, esses 20 meses de trabalhos intensos. A efervescência política, o clima de esperança e de participação que dominou a cobertura da Assembleia Constituinte. Dominou os trabalhos, dominou quem trabalhava, quem colaborava, quem participava, quem fazia cobertura, como nós jornalistas. E era um outro clima que tomava conta do Congresso, das redações e, ao mesmo tempo, uma agenda virada para o jurídico e também para as questões sociais, juntando a coisa jurídica com as necessidades e os avanços que a população esperava, ao mesmo tempo, nesse clima de você fazer a travessia do regime antigo para o regime democrático, era necessário retirar o entulho autoritário. Então, foi nessa mexida que se deu todo esse trabalho da Constituinte e o principal foi essa vontade, esse clima que dominou a efervescência da Constituinte. Deputado Harold de Oliveira, quando a gente olha as fotos antigas, os livros editados sobre o período da Constituinte, os programas de TV, o Diário da Constituinte, que era produzido pela Câmara, pelo Congresso Nacional na época, nota-se a intensa presença da sociedade aqui no Congresso. Como era, do ponto de vista do Constituinte, e qual era a intensidade, a frequência? Eram manifestações todos os dias, os corredores lotados sempre, ou uma vez por semana, mensalmente? Como era isso? Não, as atividades da Assembleia Nacional Constituinte, era contínua, virava às madrugadas, virava todos os dias, não tinha fim de semana, raramente tinha um fim de semana para dar um descanso, porque naquele tempo não havia o recurso eletrônico para voto, tudo era muito demorado. Imagina que a votação era feita pelo processo nominal, chamada nominal, em ordem alfabética, dentro dos estados, enfim, que pela até ordem geográfica das capitais. Isso aí. Então, era muito demorado o processo, exigia. E esse processo veio, veja o que aconteceu de interessante. O presidente Sarney, quando convocou a Constituinte, ele criou também uma comissão de notáveis para fazer um modelo, um esboço de Constituição, como é normal que aconteça. Porém, este esboço veio muito carregado de desconfiança por parte daquela Assembleia Constituinte, onde o PMDB, então já PMDB, tinha feito 260 em 487 deputados. E tinha eleito também uma massa majoritária de senadores. E dentro do PMDB existiam muitas sublegendas, da esquerda principalmente, e então ficou um grupo muito grande de esquerda, ainda vivendo a utopia do marxismo, do comunismo. Naquele tempo, 88, a União Soviética só ruiu no ano seguinte, foi uma coisa quase que irônica,
Então, com isso, nós ficamos tendo que fazer a Constituição de baixo para cima, o que foi muito bom. E aí, então, a sociedade civil participou intensamente de todo esse processo, através de emendas, através de sugestões, e viviam nos corredores do Congresso. Por outro lado, nós tínhamos um sistema capitalista, um sistema econômico definido, que, evidentemente, existiam aqueles que defendiam aquele modelo. Então, dava, pelo outro lado, também as elites nacionais faziam muito lobby legítimo, buscando seus interesses. Nesse confronto, nós tiramos aí um texto constitucional, no meu entendimento, para aquela época, é preciso contextualizar isso, para aquela época, muito avançado e perfeito, principalmente no que diz respeito aos direitos e garantias individuais, coletivas, a introdução das cláusulas pétreas, onde foi possível, avançou. E a abertura do processo legislativo à participação popular, através de emendas populares que funcionam até hoje. Enfim, foi. Mas por que tem que contextualizar? Porque, na realidade, quando se fala Assembleia Nacional Constituinte, a gente ouve os discursos, as pessoas não viveram aquele tempo, porque já fazem, 88 para cá, e não viveram o tempo que antecedeu a Constituinte. A Constituinte, ela foi fruto de um processo de redemocratização que sempre esteve latente no regime militar. Os militares sempre tiveram latente entregar o regime, entregar o governo aos civis. Porém, houve um confronto, até luta armada, nesse período, que retardou esse processo. E com isso, então, o que foi acontecer? Só o presidente Geisel, já no meados dos anos 70, tendo inclusive internamente uma queda de braço com um grupo que queria continuar no poder, e ele querendo, com o grupo dele, redemocratizar, ele saiu vitorioso, felizmente, e aí foi, em 78, promulgada a emenda 11, que foi de autoria do Petrônio Portela, e essa emenda revogou o instrumento mais ditatorial da Constituição, que era o Ato Institucional número 5, o famoso AI-5. Com isso, abriu o canal para, já em 79, houveram as discussões sobre a lei de anistia, ampla, geral e restrita, para os dois lados. Depois, em 82, retornaram os autoexilados, né, que no Brasil nunca houve banimento, quer dizer, quem saiu do Brasil se autoexilou. Então, eles retornaram, puderam disputar as eleições. Disputar 82. eleições, houve também um pluripartidarismo, foi permitido, criaram-se 5 partidos, enfim. E aí começou o processo efetivamente. Então, essa que é o antecedente principal, apontando para a redemocratização. Claro, o governo civil teria, logicamente, que fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. Sônia Carneiro, a Constituinte foi o primeiro grande evento político, na vida política nacional, pós a redemocratização e o fim da censura. Como foi trabalhar nessa cobertura e como era a percepção dos jornalistas sobre a importância do evento? Os jornalistas se resguardavam muito em fazer a cobertura para não dar margem a que depois, no texto da Constituinte, não se colocasse nenhum obstáculo à livre liberdade do pensamento e à total garantia de que haveria liberdade de imprensa. Foi uma grande luta, e não só uma luta dos meios de comunicação, mas também do meio artístico, porque a liberdade de imprensa também veio acompanhada no item da liberdade do pensamento e de expressão. Então, os grupos de artistas também vieram se manifestar, como até hoje se manifestam pela música, pelo teatro. E o jornalista, ele não queria dar margem a que dissessem, não, aqui, olha aí, tá vendo? Aqui no meio da Constituinte fizeram uma coisa que não ouviu os dois lados. Então, o jornalista aqui, a cobertura foi muito séria, muito dedicada, muito apurada. Nós íamos nas coberturas das comissões temáticas, nós virávamos à madrugada, trabalhando, nós íamos para a redação com os depoimentos obtidos,
nós fazíamos muita gravação, né? Tirávamos aquilo ipsis literis, depois degravado do gravador. Nós ainda não tínhamos o celular, mas tínhamos telex, ainda tinha, mas tinha o telefone, que eles começaram a botar o telefone da redação direto para o comitê de imprensa da Câmara. Foi a primeira vez que colocaram telefone da redação direto... Ou seja, um ramal da redação. Um ramal da redação direto para o comitê de imprensa da Câmara, foi com a Constituinte, nos trabalhos da Constituinte. Também nas redações houve assim, a formação de uma equipe para cobrir a Constituinte, porque a vida continuava, né? O governo Sarney continuava, era governo... Né? Os trabalhos do Congresso ainda tinha uma vida, né? E ainda tinha economia. E a gente, nessa cobertura, nós passamos, então, diversas fases da elaboração da notícia. E passava por vários assuntos, né? A gente cobria desde o problema do direito de herança até o problema do voto dos 16 anos, né? Então, fazia um arco imenso de assuntos, o código, de várias coisas que se passavam, né? Os direitos individuais, os direitos coletivos, os direitos trabalhistas. Então, a questão do direito de greve, muito discutido. Então, o jornalista, muitos jornalistas gostavam de cobrir mais economia, a parte econômica, outros, não, vamos mais aqui pelos direitos, sociais. Os avanços sociais. Né? Outra coisa da cobertura do Constituinte que eu achei interessante é você poder cobrir a mobilização que tinha na rua. Então, a redação falava assim, olha, um repórter, então, cobre aqui o plenário, os deputados e tal, e outro vai cobrir a rua, vai cobrir a frente do Congresso, vai cobrir a manifestação, vai cobrir... Então, houve uma cobertura de povo. Isso achei muito interessante nesse processo da Constituinte. A gente vai continuar dentro de alguns minutos. O Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo os 25 anos da Constituição Federal. Estão aqui no estúdio o deputado Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e a jornalista Sônia Carneiro, que acompanhou a Constituinte pela Rádio Jornal do Brasil. Eu sou Fabiana Mello e lembro a você que este programa é transmitido pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Bom, deputado, a Sônia estava lembrando, então, da preocupação que a classe jornalística, que os repórteres que cobriam os trabalhos da Constituinte tinham em não dar margem a nenhum argumento que pudesse ser utilizado para que a liberdade de expressão, de manifestação, de pensamento e de comunicação de imprensa fossem assegurados na Constituição. Havia essa percepção do senhor durante os trabalhos? Havia essa discussão? E muito intensa, porque nesse final dos anos 80, nós vivemos o auge da mídia tradicional, a mídia eletrônica e a mídia impressa, enfim, todas as mídias verticais com editoração, um comunicando para todos. Então, o jornalismo tinha um papel muito importante na setorização dessas informações, que acabavam sendo integradas dentro de um copydesk, sei lá, editorial. Não sou do ramo, não sei como é que fala isso. Então, e estava no auge. Então, havia como tinha havido um período de censura muito longo, e ainda existiam alguns aspectos de censura nessa época, havia essa grande preocupação. Apenas eu queria lembrar a Sônia que nós, nesse tempo, olha, eu me lembro, eu era do Centrão, que era um colegiado aqui dentro que dava sustentação ao governo da época, que era o governo José Sarney, tá? Nessa época. Então, nós dávamos a sustentação. E eu redigi vários textos
nesta área da liberdade de imprensa, da liberdade de pensamento, da livre manifestação intelectual. Inclusive, tem um texto que está escrito, que foi redigido em conjunto com o nosso saudoso e querido senador Arthur da Távola, que trata justamente da questão da produção intelectual, da liberdade da produção intelectual, que é a base de tudo. E a liberdade depois de expressão, aí naturalmente em cima dos meios de comunicação, etc. Então isso foi muito discutido no início, mas como não foi aproveitada a Constituição produzida, o modelo produzido pela Comissão Afonso Arinos, então ela perdeu o sentido lá, foi conduzida pelas subcomissões. Eu fui o presidente da subcomissão justamente de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Na época não tinha informática ainda, mas era comunicação. Então, fui dessa... E tivemos grandes embates, mas embates assim, ferrenhos. Eu me lembro, cito e invoco até a memória da deputada Cristina Tavares, uma das mais combativas parlamentares que já passaram por esta casa. Nós tínhamos embates espetaculares. Não acontece mais hoje. Hoje não tem mais discussão. Hoje nós não debatemos mais e nós procurávamos soluções. E nós encontramos um meio termo e a Constituição realmente ficou com todas as liberdades individuais, coletivas, de expressão, de culto, de religião, de produção intelectual. É uma Constituição que nessa área eu acho que não tem nenhuma Constituição tão livre, porque ela, por ser analítica, ela explicita e torna essas determinações ou esses dispositivos autoaplicáveis. Muitos deles não precisam ser regulamentados. Essa que é a realidade. Então, essa foi uma grande verdade. Nesse contexto, eu gostaria, Fabiana, de lembrar duas figuras que foram fundamentais nessa transição. Pois não. Foi Ulisses Guimarães, desde lá atrás, abertura, negociação, pluripartidarismo, ele com o seu partido, e José Sarney. Tem que fazer justiça ao presidente José Sarney, porque ele teve realmente uma postura de estadista durante todo esse tempo, sabendo e sofrendo pressões de toda a ordem, inclusive chegou a redundar na redução do seu mandato, que era de 6 anos, para 5 anos, para que nós pudéssemos concluir a consolidação da democracia no Brasil dentro de um Estado de Direito. Então, eu faço esta lembrança e presto esta homenagem a essas duas figuras. Um ainda está vivo, está aí, e o outro já falecido. Foram os que garantiram a transição. Ulisses Guimarães, inclusive, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que foi o idealizador da medalha que o senhor e a Sônia receberam na sessão solene. Segundo o presidente, que está há 25 anos no cofre da Câmara. Exatamente. Realmente, está bem enferrujado aqui. Olha aqui, é bonito. Mas só para explicar que houve uma ação popular contrária e aí as medalhas não puderam ser entregues à época, ficaram guardadas durante esse período todo no cofre. E agora, depois de um ato da mesa que foi aprovado também no plenário da Câmara, foram entregues, então, a quem de direito. Né? É verdade. Sônia, você retorna ao Congresso agora, recebe, né, o reconhecimento pela sua contribuição, né, como profissional da imprensa. Agora, do seu ponto de vista, você acha que a população ela conseguiu compreender a Constituição e assimilar todos os direitos e, depois de 25 anos, ela continua atual? Eu defendo que a Constituinte avance mais e haja uma nova, ou uma nova Constituinte, porque nós estamos num outro momento, ou, como disse o relator Bernardo Cabral, uma reforma do que há na Constituição. Há necessidade ainda de mais de 200 regulamentações, né, quase 200, uma coisa assim, de leis que ainda precisam ser regulamentadas. No entanto, existe muita necessidade de uma reforma política, de uma reforma tributária, a questão da distribuição dos poderes, que hoje você vê legislativo, executivo e judiciário, um pouquinho, um entrando na seara do outro,
também a questão dos estados, municípios e União, a repartição dos recursos. Uma rediscussão do Pacto Federativo. A rediscussão do Pacto Federativo é muito importante. Então, são temas que continuam atuais e que há muita necessidade de se rever, ou numa nova Constituinte, ou numa atual reforma dessa Constituição. Mas eu entendo que a população brasileira, ela não só assimilou, como ela teve uma enorme participação nos desígnios e no caminho que tomou essa Constituição Cidadã, como disse o doutor Ulisses Guimarães. Então, eu acho que agora, com o povo na rua e novas mobilizações, esse desejo volta a ser pensado e volta a ser uma coisa que está surgindo lá do fundo da população. Eu acho que pode se tornar realidade, deveria se tornar realidade. Deputado Haroldo de Oliveira. Eu concordo plenamente com o que a Sônia falou, ela foi muito precisa, é isso mesmo, a Constituição precisa ser reformada, mas foi, inclusive, veja, nós temos da Constituição os dois ou três aspectos são importantes. Primeiro, a Constituição foi congressual. Ela não foi uma constituinte exclusiva. A constituinte foi congressual. Ou seja, ela dividiu na legislatura tempo entre a e no primeiro ano da legislatura, nos primeiros 2 anos da legislatura. O que ocorre? Os constituintes continuaram sendo deputados e senadores no restante daquela legislatura. A Constituição remetia muita regulamentação imediatamente, enquanto estava quente o debate. Claro que as posições que estavam na Constituinte permaneceram no Congresso Nacional e não foi feito. Mas, sabiamente, foi invocado, nas disposições constitucionais transitórias, uma convocação 5 anos depois, porque havia sido já aprovado a emenda Dante Oliveira para eleições diretas, é o primeiro presidente, depois de tantos anos, que seria eleito diretamente, então tinha que ver qual era o comportamento, qual era a necessidade de rever esses pontos que a Sônia levantou aqui. Só que por razões internas de crise, um impeachment do próprio presidente, teve um escândalo enorme na Comissão de Orçamento, chamaram os anões do orçamento, enfim, e a situação da economia, que estava muito ruim, hiperinflação. Então, com o impeachment, o presidente Itamar Franco, ele teve a sabedoria de selecionar quais eram os pontos cruciais daquele momento. E não tornou como prioritária esta implantação da revisão da Constituição. Com isso, veio depois o plano cruzado, o plano real, e aí, então, nós saímos da questão da inflação e fomos para frente. É claro, e ficou um outro ranço também parlamentarista terrível para a democracia, que é a famigerada, desculpe falar assim, medida provisória. A medida provisória é um instrumento de usurpação do processo legislativo. Eu diria que, do ponto de vista moral, é uma indecência política. Certo, nós começamos a conversa com a Sônia, vamos ficar, então, encerrando com o deputado Haroldo de Oliveira. Infelizmente, o nosso tempo já chegou ao fim. Agradeço muitíssimo a presença dos senhores, deputado Haroldo de Oliveira, Sônia Carneiro, jornalista, e agradeço também a você que nos acompanhou pela TV Câmara ou pela Rádio Câmara, lembrando que você pode rever este programa e as outras edições do Brasil em Debate na nossa página na internet. Anote o endereço www.tv.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até mais.